Olá, sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre os comedores noturnos. Você come à noite, você acorda de madrugada para comer? Conhece alguém que faz isso? Então, fica ligado nesse vídeo, manda esse vídeo para essas pessoas, porque eu vou falar sobre coisas bem importantes, como é que isso funciona e como é que a gente pode minimizar esse problema no ganho de peso, né? Porque isso acaba influenciando muitas vezes o ganho de peso ou até dificultando a perda de peso. A gente vai ver como é que isso acontece. Muitas pessoas têm o hábito de comer um pouco mais à noite, né? Mais do que durante o dia. Eu mesma sou uma pessoa que gosto mais, tenho mais fome, né? Da tarde para a noite ali, não tenho muita fome de manhã. Então isso é um pouco comum acontecer, né? O que acontece? No dia a dia a gente está trabalhando, né? A gente está ali na pilha, na adrenalina, e aí a gente acaba nem sentindo muita fome, né? A gente está concentrado em outras coisas e a gente não se conecta muito com as nossas sensações. A gente acaba comendo muitas vezes muito mais por uma questão de hábito, porque é hora do almoço, né? Então são aquelas fomes que não são a fome fisiológica, né? São as fomes habituais, a fome do relógio, né? A fome às vezes até emocional, enfim. Mas acaba que a gente não tá muito conectado com a nossa fome e vai passando o dia, você não sente muita fome. O próprio estresse de forma aguda, né? A adrenalina, aquela tensão, em algumas pessoas acaba tirando a fome, acaba diminuindo a fome. E aí na hora que a gente chega em casa, né, passou ali o dia inteiro trabalhando na correria, você chega em casa, é um momento em que você relaxa. A nossa casa geralmente é o local onde a gente se sente seguro, né, se sente confortável, e aí você tem o relaxamento do corpo e aí de repente a fome vem, não é verdade? Isso é bem comum acontecer, né? Muitas pessoas têm isso, eu tenho isso, eu chego em casa, relaxo, né? Parece que a tensão do dia passa e aí me dá um pouquinho mais de fome, tá? Então isso aí, eu diria que isso ainda tá dentro do que é considerado normal, né? Tá dentro da normalidade da forma de se alimentar. Agora, o que a gente vai falar hoje é quando isso passa um pouquinho da faixa de normalidade, chegando a ser um transtorno alimentar. Já ouviram falar dos transtornos alimentares? Então, o transtorno alimentar é quando a gente tem um comportamento alimentar que leva a algum tipo de prejuízo, geralmente um prejuízo físico ou até um prejuízo mental. Então, tem alguns bem famosos: anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas tem também a síndrome do comer noturno, e é sobre ela que eu queria falar hoje. Então, essa síndrome, ela é um pouquinho diferente desses outros transtornos, né? Tem algumas características semelhantes, né? A gente pode até discutir, mas ela é um pouquinho diferente. Diferente, por exemplo, da anorexia, em que os pacientes, eles têm uma tendência a ter baixo peso, né? Então, é aquele medo de engordar, a pessoa não consegue se enxergar exatamente como ela é. Existe também um transtorno de imagem associado na anorexia, mas diferente da anorexia, a síndrome do comer noturno, ela pode ser um gatilho para o ganho de peso, né? Então, é o oposto. Na bulimia, por exemplo, a bulimia é quando, né, o indivíduo come muito e acaba se arrependendo, e aí ele força o vômito ou faz um exercício extenuante, né? Faz algum tipo de purgação, alguma conduta para tentar reverter aquela comilança, né? E aí, nos casos de bulimia, você também pode acabar tendo ganho de peso, né? Porque por mais que tente fazer a purgação, mas às vezes os episódios de compulsão alimentar, né, de ingestão alimentar, são muito intensos. Na síndrome do comer noturno é um pouquinho diferente, tem características bem interessantes que a gente vai discutir hoje com vocês, tá certo? Então, primeira coisa, na síndrome do comer noturno, a gente tem caracteristicamente uma falta de fome pela manhã. A gente chama de anorexia matinal. Então, é aquela pessoa que acorda sem fome nenhuma, tá? Então ela não quer comer, ela vai comer no máximo ali na hora do almoço, às vezes até chega na hora do almoço, ela ainda tá sem fome, tá?
Só que aí começa, né, a entardecer, anoitecer, e aí a fome começa a aparecer. Então ela tem o que a gente chama de hiperfagia noturna. Ela come demais no período da noite. Ela pode comer até metade das calorias do dia inteiro só no período da noite. Isso, inclusive, é um critério dessa síndrome, né? E aí, essas pessoas, elas têm insônia, né? Porque aí isso facilita a busca ali pela comida. Então, ela pode tanto comer, fazer o jantar e depois começar a comer, né, de forma ali rotineira, tentando ter um alimento para poder se tranquilizar e dormir. Quanto ela pode ter um outro padrão, um padrão de estar dormindo e aí acordar no meio da noite, buscar comida. Então ela vai comer, né? Vai na geladeira, prepara alguma coisa, come e aí ela sente que ela só vai conseguir voltar a dormir se ela comer alguma coisa, tá? Então são esses padrões. Então pode ser tanto o padrão de comer muito antes de dormir, quanto o padrão de conseguir dormir, mas acordar no meio da noite e, como a gente chama, assaltar a geladeira, né? Esse é um termo chato, mas eu quis trazer porque é um termo que a gente escuta muito. E aí, muitas vezes, isso não é safadeza, né? Como a gente escuta as pessoas falarem, isso é uma doença, tá? Isso é uma doença dentro de um contexto de uma síndrome. E essas pessoas, elas tendem a apresentar uma irritabilidade também no final do dia, que pode favorecer aí a insônia, né? Então vai entardecendo, a fome vai aumentando, a irritabilidade vai aumentando, elas vão ficando mais estressadas e aí elas começam a comer. Então elas têm um aumento de ingesta nesse período noturno, principalmente após as 19 horas, e aí chegando a comer de 25 a 50% de tudo o que elas vão comer no dia. Vamos dar um exemplo. Digamos que ela vá comer 1.200 calorias durante o dia inteiro. Então, de 300 a 600 calorias dessas 1.200, ela vai concentrar no período noturno. Às vezes eles comem até mais, tá? Às vezes eles praticamente não tomam café, não almoçam, e aí a partir da tarde começa a aumentar a fome, e aí no período da noite é que vem a ingesta maior de comida, tá? Muito bem, lembrar que tem associação com dificuldade de sono, né, com problemas de sono, tanto para pegar no sono quanto para manter o sono. Então tem gente que só tem dificuldade de pegar no sono, tem gente que até pega fácil no sono, mas não consegue manter o sono e aí lembra da comida, precisa da comida para se acalmar e para conseguir voltar a dormir. Isso é bem característico nesses pacientes, eles têm a crença de que eles só vão conseguir dormir se eles fizerem alguma ingestão, tá? E aí, assim, o que geralmente eles buscam, né? Você tá, né, meio com sono, querendo dormir, mas não consegue, tá irritado, tá à noite, tá com preguiça, né, de fazer uma comida muito elaborada. Então, o que geralmente essas pessoas buscam? Alimentos fáceis, né? Então, é o fast food, né? Alimento rápido, alimento que só desembala, né? Então, chocolate, biscoito, bolacha, refrigerante, doce. Então, coisas fáceis de fácil acesso, né? Pão. Então, geralmente, eles não vão fazer comidas muito elaboradas, mas ele, assim, né? Um ou outro pode querer comer comida, tá? Então, isso não é critério da síndrome. Basta ter a característica de comer à noite nessas condições que eu expliquei, né? A comida pode ser qualquer coisa, mas geralmente a gente observa que são alimentos de fácil acesso, tá? Alimentos que não dão muito trabalho para fazer, que geralmente são os alimentos mais calóricos, não é verdade? Então, isso já é um ponto de alerta aí pra gente. Essas pessoas, elas lembram desse episódio de comer, mesmo as que acordam no meio da noite e vão para a geladeira, elas lembram, elas sabem o que elas estão fazendo. É diferente da situação de sonambulismo, né? Então, a gente tem também uma outra alteração, que é o sonambulismo. E aí, pessoas sonâmbulas podem procurar
comida, podem comer, inclusive podem cozinhar dormindo. Olha que perigo, né? Podem manejar fogo, então isso pode ser bem perigoso, tá? Mas na síndrome do comer noturno, caracteristicamente, esses pacientes lembram do que estão fazendo, tá? E isso aí até piora, por um lado, porque eles sentem mais culpa, né? Então, eles acabam se sentindo culpados, porque sabem que comeram à noite, que comeram demais, que acordaram para comer. Então, tem toda aquela situação, né, de acordar para comer, que é muito criticado pela sociedade, né? A gente vai ver quais são os perigos disso. Mas o fato é que essas pessoas sempre lembram, por mais que elas estejam meio sonolentas, mas elas lembram, elas sabem o que elas estão fazendo, tá? Então, no outro dia, elas lembram disso, certo? Bom, por que que isso acontece? Essa síndrome do comer noturno, ela é geralmente uma resposta ao estresse, tá? Então, ela tem a associação com um evento estressor. Geralmente, o estresse é o gatilho para que ela aconteça, tá? Então, assim, é um conjunto de problemas, né? É um transtorno alimentar, mas é também um transtorno do sono, porque essas pessoas têm insônia, né? Ou dificuldade para dormir ou para manter o sono. E também é uma alteração de estresse, né? Uma alteração psicológica, um distúrbio de estresse, um distúrbio do humor, tá? Então, a gente tem a combinação desses 3 distúrbios aí para que a gente tenha a síndrome do comer noturno. Claro que não é qualquer assalto à geladeira que vai caracterizar a síndrome do comer noturno, né? Então, é importante que essa pessoa tenha esse comportamento de forma rotineira, né? Geralmente, no mínimo, por 3 meses, tá? Apesar de que, assim, é dito que isso pode ser episódico na vida da pessoa. Então, quem tem síndrome do comer noturno, ou quem já teve, não quer dizer que vá ter isso a vida inteira. Geralmente, está associado com um momento de estresse, né? Então, se ela está passando por um momento estressante na vida, ela pode desenvolver essa síndrome. Se esse evento, ele de alguma forma é resolvido, né, é melhorado, ela pode melhorar, ela pode não ter mais os assaltos à geladeira, vamos dizer assim, ela pode não ter mais essas atitudes de buscar comida para poder dormir, tá? Então, é importante a gente saber essa associação com o estresse, né? Então, é bem frequente em pessoas que têm algum distúrbio de humor, ansiedade, depressão. Os pacientes relatam angústia, né? Então, é importante a gente saber isso. Eu escrevi alguns relatos aqui de pacientes, né? Então, eles falam assim que eles têm desejo de uma comida específica, tá? Então, olha, já lembra, né? Quando a gente quer comida específica, geralmente não é fome real, né? Quando a gente quer comida específica, é o que a gente chama de vontade de comer. É diferente de fome de verdade, né? Na fome de verdade, a gente quer qualquer coisa. A gente quer o que a gente enxerga pela frente, né? Às vezes eu chego do trabalho com fome de verdade. Por que eu digo que é fome de verdade? Primeiro porque eu já tô há várias horas sem comer, porque tô ali, né, atendendo no consultório, trabalhando sem parar. Então, às vezes não dá tempo de tomar nem um cafezinho para enganar a fome. E aí chego em casa com uma fome de verdade, e aí abro a geladeira, tenho vontade de comer tudo que eu vejo na frente, né? Gostando ou não gostando, eu tenho vontade de comer, tenho vontade de comer até salada. Então, quando você tem vontade de comer alimentos neutros, né? Quando você tem vontade de comer qualquer tipo de alimento e você lembra que você tá há muitas horas sem comer, isso são sinais de fome real, tá? Quando o paciente fala pra gente, eu quero uma coisa específica, isso não é fome real, né? Isso é vontade de comer, é um desejo e é uma característica dessa síndrome, né? Eles sentem ansiedade e agitação, é o que eu falei, né? Vai entardecendo, vai caindo, né? Vai entrando na noite, eles vão sentindo piora ali da angústia, piora do humor, tá? Isso pode ter associação com hormônios, né? Com desequilíbrios hormonais, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Ele fala assim, eu tenho um forte desejo de comer para conseguir dormir. É o que eu já comentei com vocês, né? Então, é a necessidade de comer para conseguir dormir. Se ele não come, ele acha que ele não vai conseguir dormir. Ou seja, a melhora da insônia está diretamente relacionada com a ingestão alimentar.
E a necessidade de sentir o estômago cheio. Olha que forte isso, né? Eu preciso sentir a comida pesando na barriga. Eu já ouvi várias vezes isso, até entre pessoas que não têm a síndrome do comer noturno, mas que tem um pouco de compulsão alimentar. Eu já ouvi de alguns pacientes exatamente esse relato. Eu preciso sentir a comida pesando no meu estômago, senão eu não fico satisfeito, né? Então isso é uma fala importante, né? Bom, então lembrar, né, que é a mistura dos distúrbios, né, do distúrbio alimentar, do distúrbio do sono e do distúrbio do humor. Então é uma situação, é uma condição bem complexa, essa síndrome do comer noturno. Se a gente pegar a população inteira, se a gente seleciona 100 pessoas aleatoriamente na população, eu vou dizer para vocês que mais ou menos uma pessoa só dessas 100 pessoas vai ter a síndrome do comer noturno. Então ela não é aparentemente tão frequente, né? 1% não é tão frequente, não é raro, mas não é tão frequente. Aí você fala assim, ah, Flávia, então por que você, né, trouxe isso pra gente se ela não é tão frequente? Agora vamos lá, se dessas 100 pessoas, ao invés de pegar 100 pessoas aleatórias na população, eu vou pegar 100 pessoas obesas. Então eu já posso encontrar 10 até 20 pessoas dessas 100 com a síndrome do comer noturno. Olha como aumenta bastante a prevalência, né? E aí, se eu pegar desses 100 obesos, só que são 100 obesos 100 indivíduos obesos com uma obesidade importante, e esses indivíduos, eles estão se preparando para a cirurgia bariátrica, quer dizer, eles têm uma obesidade tão importante que eles já estão com indicação de fazer a cirurgia bariátrica, essa prevalência aumenta ainda mais. Então, eu posso ter até 50% de prevalência, ou seja, desses 100 obesos, eu posso ter 10, 20, 30, 40, até 50 pessoas com a síndrome do comer noturno. Então, veja que a gente já percebe uma relação forte com o peso, né? Não quer dizer que todo mundo que tem a síndrome do comer noturno tem obesidade ou tem excesso de peso, né? Existem pessoas que não estão acima do peso, que são comedores noturnos, mas que não engordam por alguns motivos, né? Então, provavelmente porque acabam compensando demais durante o dia, quer dizer, eles têm aqueles episódios, né, de comilança à noite, mas durante o dia eles se seguram demais, ou até durante os episódios de comilança, eles tentam se preocupar em buscar alimentos não tão calóricos, ou então eles compensam com exercício físico, né? Então, veja que existem várias situações em que você pode, mesmo tendo a síndrome do comer noturno, você pode de alguma forma compensar para não engordar. Mas o fato é que muitas pessoas que têm a síndrome do comer noturno acabam ganhando peso ou até têm dificuldade de perder peso num tratamento de perda de peso. Inclusive, a síndrome do comer noturno foi descrita pela primeira vez num paciente que não conseguia emagrecer. Olha que interessante, isso foi em 1955. E a gente tem mesmo, né, esse perfil. Então, tem o paciente, né, que eu converso e aí ele me mostra o diário alimentar dele, né? Então, a gente avalia o que ele come durante o dia e aí você olha, você fala assim, poxa, não justifica esse peso todo que ele tem, né? Quer dizer, ele tá seguindo uma dieta legal, não tem grandes erros alimentares aqui, não justifica. E aí, o que acontece? Ele tá comendo à noite e não tá relatando, né? Então, muitas vezes, eles não relatam por quê? Por vergonha, né? A gente sabe que tem uma crítica muito grande da sociedade em quem come à noite, em quem acorda de madrugada para comer, principalmente em quem tá acima do peso, né? A gente sabe que essas pessoas acabam tendo vergonha de relatar isso. Às vezes, ele nem computa, tá? Por mais que ele lembre de ter se alimentado, de ter comido na madrugada, mas ele não computa, aquilo, o cérebro não computa. Geralmente, assim, o cérebro pode achar que aquilo não é importante porque foi à noite, porque foi na madrugada, e ele não entende que ele precisa relatar aquilo. Então,
né, são muitos fatores, né, que fazem com que ele não fale isso pro médico, mas é importante o médico saber justamente para tratar, né? Então aí conversando, aí você vai, né, a gente vai puxando, como é que é a noite, né? Você acorda muitas vezes à noite, como é que é o seu sono, acaba comendo, precisando comer para dormir, e aí aos pouquinhos conversando você vai tentando detectar essas características no paciente, né? E é super importante a gente fazer esse diagnóstico para a gente fazer o tratamento específico para isso, porque não é qualquer tratamento de perda de peso que vai ajudar esses pacientes, tá? Muito bem. E aí, falando aí nos pacientes bariátricos, né, que a gente comentou, então, por exemplo, os bariátricos a gente já sabe que tem pode ter uma prevalência grande, né, de comer noturno, de comedores noturnos, entre pacientes com cirurgia bariátrica. E aí, assim, o paciente que de repente não tá perdendo aquilo tudo de peso que você espera, né, que a gente espera que perca. Então, vamos lembrar, no primeiro mês após a cirurgia bariátrica, o paciente geralmente perde 10% do peso cirúrgico, né? Então, se ele operou com 120 quilos, a gente espera que ele perca em torno de 12 quilos, que é exatamente 10% de 120. A partir do segundo mês, ele vai perdendo menos, tá? Então, ele passa a perder 3, 4% em cada mês. E aí você vai acompanhando esse paciente, você começa a perceber que ele não tá perdendo tudo aquilo de peso que você esperaria. Então, assim, claro que existem muitos motivos para o paciente não perder o peso adequado, né, que a cirurgia promove, mas sempre lembrar dos transtornos alimentares, tá? Lembrar de compulsão alimentar, que também é bem comum, é até mais comum, mas lembrar também da síndrome do comer noturno. Então, pesquisar, né? É importante a gente avaliar o próprio paciente, né? Você mesmo, né? Se você, né, tá num projeto aí de emagrecimento, tendo feito ou não a bariátrica, mas, né, se você percebe que não tá engajando e você tem esse hábito de comer à noite com frequência, de acordar para comer, então você pode, de repente, se encaixar dentro dessa síndrome do comer noturno, tá? E de repente é isso que tá atrapalhando o seu emagrecimento, certo? Claro que depende muito, né, da quantidade de alimentos, então é o que eu falei, né, nem todo mundo que tem a síndrome vai ter dificuldade de emagrecer, mas muitos vão. Então, aí já dou um alerta aí para o que a gente pode fazer para tentar, né, ter o sucesso no emagrecimento, mesmo estando com essa síndrome do comer noturno, mesmo sendo um comedor noturno, né? Então, quer dizer, na hora de comer, também se atentar, né, para o que vai comer, tá? Então, isso aí já seria uma dica, tá? Mas paciente bariátrico em especial precisa ter essa atenção. Muitas vezes o comedor noturno que faz a cirurgia bariátrica, ele melhora dos transtornos alimentares, né? De uma maneira geral, ele pode melhorar. Mas tem paciente que mantém e tem paciente que não tinha transtorno e que passa a ter transtorno alimentar após cirurgia bariátrica. Então, a gente tem, né, de tudo que é jeito. A gente tem vários tipos de evolução. As pessoas são diferentes, né? Os indivíduos são diferentes e a gente precisa detectar essas alterações que ocorrem justamente para saber dar o melhor tratamento, né? Ok. Então, vamos lá. Por que engorda, né? Então, por que tem essa relação aí com peso? Algumas coisas a gente já falou. Então, tá relacionado com a quantidade de alimento, né? Então, a pessoa, durante o episódio, né, de comer noturno, pode comer muito, né? Tá relacionado com o tipo de alimento, como a gente já comentou, né? Os alimentos mais saborosos, mais palatáveis, alimentos fáceis de ingerir, geralmente são ricos em carboidrato, ricos em gordura, açúcar. Então, são coisas fáceis, porém muito calóricas, e aí a gente acaba tendo uma ingestão. A ingestão excessiva e frequente, porque esses pacientes, eles são comedores noturnos frequentes. É o que eu falei, não é você de vez em quando, às vezes eu tô trabalhando, tô estudando até de madrugada, tô montando aula, e aí eu como mesmo de madrugada, mas isso é eventual, né? Então, é diferente da pessoa que tem a frequência de fazer isso por vários meses seguidos, a frequência semanal e por vários meses seguidos, tá? Então,
Então, lembrar aí que a frequência é muito importante para o ganho de peso, né? Para as repercussões metabólicas de uma maneira geral desse comer noturno, tá? E lembrar também que o momento que se come é importante. Por que o momento que se come? Porque essa pessoa, né, além de talvez estar comendo muito, além de talvez estar comendo alimentos que engordam, né, mais facilmente, essa pessoa está comendo num momento em que o corpo não está preparado para receber alimento. Já ouviram falar do ritmo circadiano, né? Então, o ritmo circadiano é o equilíbrio que existe das nossas funções biológicas, né, do nosso corpo, com o ambiente em 24 horas. Eu sei que isso fica meio estranho de entender, mas vamos tentar entender de forma simples. É o nosso organismo entender o que é dia, o que é noite e o que ele tem que fazer durante o dia e o que ele tem que fazer durante a noite, né? Então, a gente sabe que durante o dia a gente deve estar em estado de alerta e durante a noite a gente deve dormir. Durante o dia é o momento ideal para a gente se alimentar e durante a noite o organismo se prepara para a gente jejuar, né? Durante o sono a gente não come, né? Não é o comum, né? A não ser no comedor noturno. Mas o normal, o fisiológico, seria que no sono a gente dormisse e não comesse. Então, o organismo ele se prepara à noite para o jejum, né? O jejum fisiológico do sono. E aí, existe toda uma orquestra hormonal para poder acompanhar esse comportamento, né? De ficar acordado e comer durante o dia e de dormir e não comer durante a noite. E aí, assim, esse ritmo circadiano, ele influencia várias coisas no nosso corpo, né? Ele influencia o sono, ele influencia a liberação dos hormônios, ele influencia, né, a nossa fome e saciedade, o nosso metabolismo, até a nossa função imunológica, né? Até o nosso sistema de defesa é influenciado pelo ritmo circadiano, tá? Então, o que acontece, né? Existem alguns hormônios, né? Existem algumas produções hormonais que estão orquestradas com esse ritmo dia-noite, vamos colocar assim, né? Ou sono-vigília. Então, vamos dar alguns exemplos. Todo mundo sabe, né, que a melatonina é chamada, né, de hormônio do sono. Na verdade, é um hormônio que facilita, né, o indivíduo a pegar no sono, a entrar no sono. E aí, como é que ela é produzida no nosso organismo? Durante o dia, em que a gente tem que estar em estado de alerta, a melatonina tá suprimida, né? Ela tá inibida. E aí, à noite, na verdade, à tarde para noite, ela começa a ser liberada para poder agir. E aí é o momento em que a gente vai dormir. O hormônio cortisol é o contrário, né? Então, o cortisol é o hormônio do alerta, né? O hormônio da atenção, também é o hormônio do estresse em excesso, né? Ele é o hormônio do estresse, mas fisiologicamente ele é o hormônio do alerta, da atenção. Então, ele é liberado mais alto durante a manhã e aí ao longo do dia ele vai caindo até que chega no final da tarde, à noite, ele já tá baixinho, que é justamente pro organismo já ir se preparando para dormir. Então veja que só esses dois já fazem uma orquestra, né? Um sobe e desce, o outro desce e sobe, né? Existem outros hormônios que trabalham também junto, né? Os hormônios de fome e saciedade e hormônios que trabalham também no metabolismo da glicose. Então, olha só, quando a gente come, né, durante o dia, o nosso organismo ele tá preparado para metabolizar a glicose, né? Ele tá preparado para receber aquela comida. Claro que, mesmo preparado, é o que eu sempre digo, mesmo no momento preparado, que é durante o dia, se eu como demais, se eu como em excesso, se eu como muita gordura, se eu como muito carboidrato, né? Se eu abuso, claro que o meu organismo vai ficar sobrecarregado, mesmo ele estando num momento propício para se alimentar, tá? Então, isso é uma coisa também que tem que lembrar. Agora, assim, o fato é que durante o dia é o momento de comer e durante a noite o nosso organismo ele entra numa espécie de resistência insulínica, que é uma resistência insulínica própria do jejum, para ele poder aguentar o jejum, para ele poder tolerar bem o jejum. Se eu como num momento em que o meu organismo está com os hormônios todos prontos, favorecendo uma resistência insulínica,
esse alimento ele vai ser metabolizado de uma forma muito mais difícil do que se eu estivesse comendo esse mesmo alimento durante o dia, entendeu? Então, é por isso que a gente tem tantas alterações metabólicas, ganho de peso, aumento de gordura visceral e desenvolvimento de diabetes em pessoas que trabalham à noite. Porque o que acontece? Elas invertem totalmente esse ritmo circadiano. Então, olha a bagunça que acontece nos hormônios delas, né? Então, elas vão dormir durante o dia, vão acordar durante a noite, vão trabalhar durante a noite e vão comer durante a noite, né? Então, quer dizer, é um momento em que o organismo não está preparado para receber comida, certo? Então, é importante a gente ter essa percepção de que não é só o aumento e o tipo de alimento, né? Dentro desse contexto de comer noturno, os problemas não são só aumento de comida, nem tipo de alimento, mas também o momento em que se come, né? E aí, a gente passa pro tratamento, né? Como é que a gente pode melhorar isso? Então, você pode estar se perguntando, então essa alteração hormonal, porque existe alteração hormonal nos comedores noturnos, né? Então, a gente observa realmente uma diminuição da melatonina, ou às vezes até uma diminuição da expressão da melatonina, um aumento de cortisol no período da noite, que é um momento em que ele deveria estar baixo, mas em alguns pacientes mostra-se aumento desse hormônio. Então, quer dizer, existe um pouco de bagunça hormonal nos comedores noturnos. E aí você pode perguntar, então é um problema primário hormonal? Quer dizer, teve o problema hormonal e aí a pessoa começou a ter esse comportamento noturno? Provavelmente não, né? Provavelmente essa alteração hormonal é consequência e manutenção do comer noturno, né? E aí, provavelmente o que desencadeou foi um conjunto de coisas, né? Então, começando pelo comportamento, então, né, a situação de estar num período de estresse, né? De estar respondendo a um período de estresse buscando comida, o fato de já ter dificuldade de dormir, então, de repente, é uma pessoa, né, que já tem uma tendência para insônia, aí sim pode haver uma predisposição genética, né, para ter insônia, para ter distúrbios do sono, e aí ela acaba respondendo com esse perfil, com esse padrão de comer no período noturno, né? E mais as crenças que a gente vai formando, né? A própria crença de achar que precisa comer, que precisa estar com aquele estômago pesado para poder o sono vir, né? Então é um conjunto de coisas. O fato é que a alteração hormonal pode acontecer e ela pode, na verdade, perpetuar a síndrome do comer noturno. E aí, como é que a gente ajuda essas pessoas, né? Então, existem medicamentos, obviamente, existem medicamentos que foram testados que ajudam bastante, né? Então, geralmente, medicamentos que trabalham essa questão do humor, esses medicamentos vão ajudar, mas aí você precisa procurar o seu médico, né, para fazer esse acompanhamento, para ser orientado. Sempre indico, né, psicoterapia, procurar psicólogo, psiquiatra. Tem muito estudo mostrando a terapia cognitivo-comportamental, né, como melhora nesse tratamento, tá? Então, é uma linha da psicologia que tende a ajudar bastante. Agora sim, né, de forma prática, o que você, se você tem isso, se você conhece alguém que tem, o que você já pode fazer, ou até mesmo para prevenir, né, o que você já pode fazer? Identificar os fatores de estresse na sua vida, tentar equilibrar isso, tentar trabalhar da melhor maneira, né? É aquela coisa, né? É claro que a gente tem problemas, todos nós temos, mas é tentar sempre ver o lado positivo e tentar minimizar, não tentar fazer daquilo, né, um grande drama, e tentar ter autonomia de conseguir resolver, identificar primeiro para conseguir resolver, de preferência, né, se possível, procurar ajuda, psicólogo, psiquiatra, sempre muito importante na resolução de conflitos, de problemas e de estresse, né? Lembrar dos alimentos durante a noite. Então, quando for jantar, tentar sentar, né, fazer a refeição completa. Quando a gente senta, quando a gente se concentra na refeição, o nosso cérebro tende a documentar, é como se ele marcasse que eu tô comendo. Então, isso é super importante para as refeições posteriores, né? Se eu marco o que eu comi, quer dizer, eu já me sinto satisfeita naquele momento do jantar, é menos risco que eu queira comer
comer muitas vezes depois. Então, isso tende a ajudar. E tentar fazer refeições com alimentos que saciam, né? Então, fibra, proteína. Claro que tem gente que quando come carne, principalmente carne vermelha, carne pesada, se sente mais pesado à noite, não dorme muito bem e não acorda muito bem. Então, você tem que, na verdade, se conhecer um pouco mais, né? Ver o que tipo de proteína que você... Eu, por exemplo, posso comer carne vermelha à noite, eu durmo super bem e acordo super bem. Mas eu tenho pacientes que não podem comer carne vermelha porque não dormem bem e acordam mal. Então, aí a gente tenta trabalhar outros tipos de proteína no período da noite. Mas é importante que tenha, né, uma refeição completa, proteína, fibra, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura. Então, uma refeição completa no jantar para que o cérebro entenda aquilo, né, e até para que os hormônios, né, sejam liberados do ponto de vista de saciedade, né, para que você consiga ficar saciado mais tempo. E lembrar, claro, da higiene do sono, né? Então, coisas que a gente faz para melhorar o sono. Então, evitar cafeína no período da tarde e da noite. Se você gosta muito de café e se você é muito viciado em café, você mesmo vai saber até que horas você pode tomar café. Tem gente que não pode tomar depois das 2 da tarde, que tem insônia. Tem gente que toma 6, 7 da noite e não sente nada. Então, você precisa testar esse limite para saber até que ponto você pode tomar café, evitar atividade física à noite. A atividade física, ela relaxa, mas assim, logo depois que você realiza, ela né, dá um pouco te deixa um pouco alerta. Então, para quem já tem insônia, o ideal é no máximo até a tarde, né, de manhã ou à tarde, realizar atividade física, evitar fazer no período da noite, né? Tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, e evitar aqueles cochilos, né? Aqueles cochilos durante o dia que a gente dá. Às vezes ele até melhora um pouco, né, o seu estado de espírito ali, te deixa mais descansado, mas se for um cochilo muito longo, ele passa a influenciar negativamente o sono da noite. Então, trabalhar melhor isso, evitar esses cochilos frequentes durante o dia. E muito importante, as luzes, né? Então, celular, tô gravando aqui, iPad, celular, luzinha de televisão, de computador, isso tudo pode atrapalhar porque pode alterar a produção da melatonina. Em quem já tem problema, né, de produção, ter um fator a mais pode ser um problema. E sempre lembrar das técnicas de relaxamento. Então, o que te relaxa à noite? Olha, eu de vez em quando eu ligo um YouTube, uma meditação, qualquer uma, eu não entendo muito bem, mas assim, eu ligo qualquer coisa, uma música leve, nossa, eu vou dormindo. Então, assim, veja coisas que consigam te relaxar. Às vezes, ler um livro, pintar alguma coisa, qualquer atividade que te relaxe à noite para facilitar você entrar aí no sono. Isso tudo são pequenas coisinhas, eu sei que dá trabalho, são pequenas coisinhas, mas que juntas podem ajudar muito nesse tratamento. E aí, quem sabe, você consegue emagrecer, né? Você consegue chegar no seu peso ideal, tá certo? Um grande beijo, hoje era isso e até a próxima.